Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é palavra de Deus. Se a gente olhar a nossa volta, nos dias atuais, a gente pode perceber que muitas pessoas hoje em dia têm perdido não apenas a alegria, mas infelizmente também a razão de viver. Isso no entendimento de muitos. Isso também por conta de tantos problemas que têm assolado tantas pessoas, por conta das circunstâncias da vida que têm feito com que muitas pessoas, infelizmente também, em muitos casos, venham a cair num processo de depressão, se entregar nesse processo. Muitos em meio a esse processo, que é uma doença, depressão é uma doença. Muitos em meio a esse processo, como eu disse, infelizmente também acabam desistindo de viver, abrem mão de tudo, de família, da própria vida. Mas é interessante que ao olhar para a história do apóstolo Paulo, a história desse homem nos ensina muitas coisas sobre, principalmente, além da fé, que é o ponto principal de todos, obviamente, mas principalmente a história de Paulo nos ensina como vencer as adversidades da vida. Paulo está dizendo aqui na sua carta à comunidade de Filipe, dentro do capítulo 4, que ele era um homem que sabia se contentar com aquilo que ele tinha, fosse muito, fosse pouco. Dentro do verso 12 aqui, inclusive, Paulo chega a dizer que ele sabe estar abatido, mas que ao mesmo tempo ele também sabia ter em abundância. E ele continua dizendo, em toda maneira, em todas as coisas, ele era um homem instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer de necessidades. Paulo está dizendo aqui que ele sabia conviver com as adversidades da vida. Tudo poderia lhe faltar, mas o essencial ele tinha certa clareza em seu coração, que era a presença e a força de Deus que vinha sobre a vida dele. Ou seja, Paulo viveu com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida, ele soube viver com alegria. E o principal, ele conseguiu passar isso por meio da mensagem, também, da palavra de Deus que ele pregava. Isso porque também ele, Paulo, tinha claro a respeito daquele que era o aperfeiçoador de sua fé, ou seja, Jesus Cristo. Paulo foi um homem que esteve em boas e más condições durante muitos momentos de sua vida, ou seja, como eu disse, momentos alegres e momentos tristes. Porém, tudo isso que Paulo enfrentou, contribuiu para fortalecer a sua fé, e contribuiu também para que ele, Paulo, tivesse o entendimento de que toda a força vinha de Deus, e não das circunstâncias ou das situações que o cercavam. Se a gente também parar e olhar a nossa volta, se a gente parar e olhar para dentro de nós mesmos, com toda certeza, posso afirmar que todos nós, em algum determinado momento da nossa vida, já enfrentamos, ou quem sabe até estamos enfrentando algum tipo de dificuldade, seja na área financeira, emocional, espiritual. Todos nós passamos por problemas, queridos, mas a palavra de Deus essa manhã diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo aqui está dizendo que a força que ele tinha não vinha dele, mas vinha de Cristo. E essa mesma força, ela não provém de mim, ela não provém de você, ela continua vindo de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida também. E aí o salmista, dentro do Salmo 46, verso 1, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
Onde ou em que você tem buscado se refugiar hoje, mediante aos problemas da vida? Em que você tem procurado se escorar quando uma dificuldade vem e insiste em bater a sua porta, porque ela sempre virá? A palavra de Deus mesmo nos diz isso. Semana passada eu citei sobre isso, que no mundo teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele venceu, e nele e com ele, eu e você também podemos vencer. Então o salmista, dentro do Salmo 46, verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nos momentos da adversidade. Então é somente com Cristo e por meio de Cristo. Jesus disse, eu acabei de dizer, Jesus disse em determinado momento que iríamos enfrentar dificuldades nesse mundo. Mas ele não ficou preso apenas às dificuldades. Ele disse que era para que nós tivéssemos bom ânimo, para que assim como ele, nós também venceríamos. Por isso podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, uma vez que estivermos nele. Você não precisa ter medo daquilo que talvez você possa estar enfrentando. Somos fadados, muitas das vezes, a sentimentos e a situações que tentam nos tomar, sim. Mas nós devemos erguer os nossos olhos e olhar para o monte de onde vem o nosso socorro bem presente, como também nos afirma o salmista. E estando com Cristo, com toda certeza, nós podemos todas as coisas. Então nós não precisamos ter medo do que possamos vir a enfrentar, porque nós devemos ter a certeza, nós devemos saber que Jesus é aquele que nos dá força. E mesmo em tempos difíceis, jamais duvide de uma coisa: Jesus está com você. Não apenas nos tempos difíceis, mas em todos os momentos o Senhor está com você, Ele tem estado com você. Seja nos momentos bons, nos momentos ruins, a sua força deve e deverá sempre vir dEle. E uma vez que a gente tem consciência disso, de fato, então, poderemos todas as coisas em Cristo. Mas, para que possamos, de fato, vencer todas as coisas em Cristo, nós precisamos ser e estar, como o apóstolo Paulo foi e esteve. Como assim? Firmado em Cristo. Só pode verdadeiramente todas as coisas aquele e aquela que está firmado na pessoa do Senhor Jesus. Digo isso nessa manhã e aqui eu encerro, porque existem muitas pessoas que usam desse verso bíblico: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existem muitas pessoas que usam esse versículo de uma forma distorcida, e infelizmente também, talvez por ignorância, prefiro acreditar, ou por falta de conhecimento, que é a mesma coisa. Ignorância é falta de conhecimento. Prefiro acreditar que pessoas fazem uso errôneo desse versículo, de repente para justificar o seu próprio erro, justamente por não conhecer a palavra de Deus, e a verdadeira mensagem que essa mesma palavra deseja nos transmitir. E a palavra que vem do Senhor para mim e para a sua vida nessa manhã: você pode verdadeiramente todas as coisas naquele que te fortalece. E esse, naquele, entre aspas, é a pessoa do Senhor Jesus. Então, se é Ele, você deve estar como Paulo esteve, firmado em Cristo. Se é Ele, Jesus Cristo, você deve ser como Paulo foi. Você deve agir como Paulo agiu, assim como tantos outros homens e mulheres na história da palavra de Deus. Que você possa verdadeiramente vencer e ser todas as coisas naquele que te fortalece, Jesus Cristo, porque dele provém a força da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.